Olá, quinto ano, bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para realizarmos a nossa aula de Geografia. Hoje é dia 25 de junho de 2020. Vocês devem pegar a apostila no grupo 4, na página 228, e nós vamos ver aí Política Urbana e Participação da Sociedade à Cidadania nas Cidades, né? Então, quando a gente fala de política urbana, nós já lembramos da zona urbana, nós já lembramos das cidades. E nós lembramos das sociedades que vivem dentro das cidades. E praticam o que, professora? Praticam a cidadania. Então, todo bom cidadão é aquele, que vive de acordo com as regras que são, impostas aí pela nossa Constituição. Então, nós temos regras, nós temos leis, nós temos uma organização, dentro da nação, tanto para a zona urbana, como para a zona rural. Mas todos nós que vivemos em sociedade, nós fazemos parte dessa organização e nós devemos seguir algumas regras, nós devemos seguir as leis. Então, aí na página 228, como vocês podem acompanhar, a professora vai ler para vocês. Antes da leitura, a professora gostaria que vocês observassem a figura que está na página 228. Então, nós temos aí uma grande população. E se nós observarmos direitinho, nós vemos que é uma população que sofreu uma miscigenação, uma mistura de raças. Nós não temos uma pessoa só, de um tipo de cabelo só, de uma cor de pele só, um formato de rosto só. É um povo misturado, nós vemos pessoas mais claras, mais escuras, cabelos louros, cabelos escuros, olhos arredondados, olhos puxados. Então, aí nós estamos vendo a sociedade brasileira, nós estamos vendo o povo brasileiro, que surgiu da miscigenação, da mistura das três raças: índios, portugueses, os brancos e os negros. Então vamos lá. Vivemos em sociedade, o que significa que nos organizamos em grupos, que influenciam o modo como agimos, pensamos e nos relacionamos. Para essa vivência coletiva ser mais saudável, são necessárias regras. Você já imaginou uma grande sociedade, uma grande cidade como São Paulo, sem lei de trânsito ou sem fiscalização? Então, não só São Paulo, que é uma grande cidade, a maior cidade do Brasil, está entre as maiores cidades do mundo, precisa de regras, precisa de organização, mas todas as cidades. Então, existem aí as leis de trânsito, as leis de fiscalização, as leis para o meio ambiente, Para tudo nós temos que seguir regras e leis. Ao vivermos em sociedade, temos vários direitos. Direito à educação, à saúde, ao transporte público, ao voto. Mas também temos muitos deveres, pagar impostos, entre outras coisas. Os nossos deveres, como respeitar as leis de trânsito, não agir violentamente com ninguém, pagar os nossos impostos, as nossas taxas. Algumas regras são escritas em formas de leis e outras não, dadas pela tradição e pelo bom senso, como o respeito aos mais velhos. Então, as leis elas devem ser cumpridas. As leis estão previstas na Constituição. A última Constituição instaurada no Brasil foi a Constituição de 1988, Constituição Cidadã. Nela estão previstas todas as leis. Inclusive, nessa Constituição, surgiu aí o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o EI, que é o Estatuto do Idoso. Então, essas leis estão previstas na Constituição de 88, e a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã, porque ali estão escritas algumas leis que trazem benefícios aos cidadãos brasileiros. Esse conjunto de direitos e deveres é o que chamamos de cidadania. Então, direitos, é o que nós podemos fazer por nosso direito. Então, eu tenho o direito ao voto. Eu vou votar, eu tenho o direito de escolher o cidadão, o candidato que melhor me represente. Eu tenho o dever de votar, mas eu tenho o direito de escolher o meu cidadão.
Eu tenho o direito de dirigir meu carro na rua, mas eu tenho o dever de tirar a CNH, que é a carteira de habilitação. Eu tenho o dever de seguir as leis de trânsito, as placas, os semáforos, né? Respeitar o pedestre. Então, para tudo nós temos os direitos e os deveres. Eu tenho o direito de entrar num restaurante, né, para fazer uma refeição, mas eu tenho o dever de respeitar o garçom, de respeitar o gerente, de respeitar a fila na hora de pagar no caixa, de respeitar a fila na hora de pegar a comida. Então, tudo é baseado em direitos e deveres. A ideia de cidadania teve origem na Grécia Antiga, onde os cidadãos tinham o direito de participar das decisões políticas e dos negócios da cidade. No entanto, eram considerados cidadãos os homens com 18 anos ou mais. Hoje, a cidadania está relacionada aos direitos fundamentais de qualquer ser humano, como o direito à liberdade de consciência, à participação política, à igualdade de gênero, ao trabalho, à educação, entre outras coisas. Então, quando cidadania, né, o conceito surgiu lá na Grécia, ela não era, né, garantida a todas as pessoas. Então, tinha que ser homem, ser maior de 18 anos, tinha que ter uma renda, né, alta para ter os seus direitos garantidos e os seus deveres também. Mas hoje não. Então, todo cidadão, né, que mora dentro do Brasil, por exemplo, tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, eu tenho direito ao voto, tenho dever de votar e escolher o meu candidato. Todos os pais de vocês, todas as pessoas que são maiores de 18 anos, tenham entre 18 e 70 anos, têm o mesmo direito e o mesmo dever. Eu tenho direito de dirigir meu carro. Todo cidadão que tem a carteira de habilitação, que é a CNH, tem mais de 18 anos, né, que cumpram as leis também, tem o direito de dirigir o carro e os deveres de cumprir as leis de trânsito. Então, tudo é baseado em direitos e deveres, seja homem, seja mulher, seja preto, seja branco, seja um japonês, um mestiço, desde que vive dentro do Brasil, tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, eu posso, né, dar a minha opinião como cidadã, eu posso votar, eu posso andar na rua, só que eu tenho que respeitar as pessoas também. Então, eu tenho que respeitar as pessoas pela cor, pela religião, que é a crença, né, pela raça. Então, os direitos e deveres são cumpridos e garantidos a todos os cidadãos. Virando a página, nós temos aí uma história em quadrinhos, né, do Armandinho, e ele está representando muito bem o artigo 1, né, o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, todo mundo é igual perante a Constituição brasileira. Tem os seus direitos e deveres garantidos e todo mundo é igual. São dotadas de razão e consciência. Não interessa se nasceu no Nordeste, no Norte, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, se é negro, se é descendente de índio, se é branco, se tem traços de japonês, tem os mesmos direitos e deveres. E aí, olha que bonito, né? A última tirinha, bem representada. E devem agir em relação umas às outras, em espírito de fraternidade. Então, aí nós temos, né, as raças representadas, as cores, né? A pessoa branca, que tem o mesmo direito, que a pessoa oriental, ali tem um japonês atrás, depois um negro e depois um ruivo. Então, interessa se é negro, se é branco, se é ruivo, se tem traços orientais, se tem traços indígenas, não interessa em nenhum momento. Todos os direitos e deveres são iguais e são garantidos para o brasileiro. Então, isso tem que ficar bem claro, né, pessoal? Agora, então, todos são iguais perante a lei. A Constituição de 1988 tem o título Constituição Cidadã. Se preocupa com todos os cidadãos brasileiros. Aí, para explorar, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião
ou qualquer outra condição. Então, todos têm os mesmos direitos. Não interessa, né? Se é evangélico, se é católico, se é espírita, se é preto, se é branco, né? Se fala 2, 3 idiomas, se não fala 2, 3 idiomas, né? Se é homem, se é mulher, se é mais velho, se é mais jovem, todos são iguais perante as leis. Os direitos humanos incluem o direito à vida, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho, à educação, entre muitos outros. Aí no vocabulário nós temos a palavra inerente, quer dizer, característica essencial de alguém ou de algo próprio. Então quer dizer, não interessa como essa pessoa é, ela tem os seus direitos garantidos. Então eu posso dar a minha opinião, eu tenho liberdade de expressão, né? Só que quando eu dou a minha opinião, quando eu falo alguma coisa a respeito de algo, eu não posso ofender ninguém, tá? Eu não posso desferir um palavrão para alguém, eu não posso ofender alguém. Então isso, né, tem que ser respeitado e tem que ser garantido. Tem aquela frase, né? Os meus direitos vão até onde começa o direito do outro. Né? Então eu estou falando, dando a minha opinião, mas a partir do momento que o outro quer dar a opinião, eu paro de falar e escuto o que o outro quer dizer. Não é isso? Então, continuando aí embaixo, né, o último parágrafo. É importante compreender que a cidadania não é algo imposto, e sim uma construção coletiva das pessoas que vivem em sociedade. Os direitos e os deveres têm como objetivo garantir o bem-estar de todos, incluindo até mesmo os direitos do meio ambiente. Então, respeitar o meio ambiente, respeitar a natureza, faz parte das leis brasileiras? Sim. Eu tenho o dever de cuidar da natureza, eu tenho o dever de respeitar o meio ambiente. É porque eu preciso desse meio ambiente para ter uma vida, uma boa vida, né? Uma vida digna, um ambiente limpo, saudável. E continuando, como a cidadania pode ser exercida nas cidades? Você já parou para pensar quem decidiu o lugar onde foi construída a sua escola ou onde foi construído o hospital de sua cidade? Você sabe como é usada na cidade o dinheiro arrecadado com o pagamento dos impostos? Então, a nossa cidade, né, surgiu em 1906 por José Crescêncio de Souza e os irmãos Santanas, 3 casas de pau a pique construídas às margens do rio Cerradão, e ali quando começou o pequeno vilarejo. E esse vilarejo tinha o nome de Cerradão, 24 de junho de 1906. José Bonifácio está completando, né, agora no mês de junho, 114 anos. E dali, né, surgiram as igrejas, a nossa Santa Casa, que nós só temos um hospital na cidade, que é a Santa Casa de Misericórdia, e as ruas, as avenidas, as escolas. A nossa escola, o Colégio Coração Imaculado de Maria, que está no centro da cidade, atrás da Igreja Matriz, é uma escola bem antiga e foi fundada pelo Monsenhor Ângelo Angione, né? Faz parte da história da nossa cidade, do nosso município. A Igreja Matriz também, que fica aqui pertinho da nossa escola, na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, também, né, foi construída bem no princípio da cidade, lá no século XX, né, nos primeiros anos da construção da cidade, e depois ela foi ampliada, uma bela construção. E a Santa Casa? A Santa Casa veio logo depois também, construída no século XX, né, pelos bonifacianos que acharam que era necessário construir a Santa Casa de Misericórdia para fazer os primeiros socorros, os primeiros atendimentos. E a nossa Santa Casa existe até hoje, né? Com as graças de Deus, nós temos a Santa Casa. E assim foram construídas as outras igrejas, né? Foram construídas as ruas, as avenidas, o prédio da prefeitura também, que está no centro da cidade, é um prédio antigo. A estação rodoviária, que não é tão antiga, que hoje nós temos já uma outra estação rodoviária. A primeira era no centro da cidade e mudou de lugar por conta do fluxo de ônibus, né, que tinha ali. E os bancos, vários bancos nós temos nas nossas cidades, vários postos de saúde. Nós temos o fórum, que era lá perto da Praça do Jardim Novo,
agora ele está lá perto do José de Almeida. Então, algumas modificações foram ocorrendo. E o dinheiro dos impostos, professora, vai para onde? O dinheiro dos impostos vai para a melhoria, né, da nossa cidade. Então, com os impostos dos carros, né, dos veículos, que é o IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores, são recapadas as ruas, colocadas novas placas, feita sinalização, colocado novos semáforos e assim vai. Então, sempre a prefeitura, o estado e o país investe o dinheiro dos impostos em retorno, né, e volta para a população em forma de benefício, tá? Então, aí nós temos as creches, as escolas municipais, as creches municipais, os postos de saúde, o centro de saúde, tudo isso requer dinheiro do município e todos esses benefícios são feitos e construídos, uma boa parte com o dinheiro dos impostos. Virando a página 230, nós temos aqui duas figuras. Uma Câmara Municipal, né, Poder Legislativo, e uma Prefeitura Municipal, Poder Executivo. Então aí nós temos a Câmara dos Vereadores, é um espaço político em que são elaboradas e votadas as leis para o município. A população pode atuar na vida pública por meio do voto, elegendo vereadores que vão representá-la, participando das sessões da Câmara, até propondo leis para serem votadas pelos vereadores. Esse ano é ano de eleição municipal. No caso aqui de José Bonifácio, nós elegemos 9 vereadores. Eu tenho o dever de votar e o direito de escolher o vereador para me representar. Então, os vereadores representam o povo no Poder Legislativo. E eles trabalham na Câmara Municipal. Tem o presidente da Câmara, que é responsável, né, por toda a organização da Câmara. De 2 em 2 anos esse presidente é mudado, né, na Câmara Municipal. E uma vez por semana ocorrem as sessões, onde a população também pode participar dessas sessões na Câmara Municipal. E ali os vereadores vão fazer as leis, fazer os projetos que devem ser votados. Quando a maioria vota a favor, o prefeito pode aprovar ou não aprovar aquele projeto que foi colocado para a população. E a segunda figura aqui nós temos uma prefeitura, que representa o poder executivo no município. A prefeitura é responsável por administrar os recursos dos impostos arrecadados e empregá-los na melhoria da cidade. A equipe da prefeitura organiza os serviços essenciais aos cidadãos, como iluminação pública, saneamento básico, pavimentação das vias, educação básica, postos de saúde, etc. Ele é escolhido pelos cidadãos por meio de eleições. As ações do prefeito são fiscalizadas pelos vereadores. Então, quem fiscaliza o poder executivo? O legislativo. Então, a função do prefeito é aprovar o que o executivo propõe. É organizar e zelar pelo bem do seu município, da cidade e da zona rural. Então, o prefeito é figura muito importante, né, na prefeitura municipal e nas leis municipais. Então, o prefeito, com o vice-prefeito, representa o poder executivo e os vereadores, o poder legislativo. E esses dois poderes administram junto um município, que o município é formado pela zona rural e pela zona urbana. Virando aí, nós temos, além desses, existem outras formas de participação das decisões que interferem na vida dos cidadãos, como os conselhos municipais, compostos por representantes da sociedade que indicam as prioridades em áreas como educação, saúde e transporte. A cidadania pode ser exercida de várias maneiras. Por exemplo, alguém que para o seu carro em uma faixa de pedestre, né? Ou para que o pedestre passe, ele está praticando a cidadania. O princípio da cidadania está em cada um de nós. Basta querermos participar da construção de um lugar melhor para uma sociedade, para uma cidade melhor, para uma sociedade melhor. Então, além dos prefeitos, do prefeito e dos vereadores, nós podemos montar, né, no município conselhos municipais, né, que é uma equipe de cidadãos que averiguam o que um bairro precisa, o que a zona rural precisa, o que o centro da cidade precisa. Então, para ser um bom cidadão,
não precisa somente ir lá no dia da eleição e escolher o prefeito e os vereadores. Também precisa fazer isso, mas precisa ajudar a organizar, a melhorar a cidade ou município. Então, aí nós temos na página 231, né? Todos os nossos direitos e deveres estão propostos na Constituição Federal de 1988, que é a Constituição Cidadã, como a professora disse para vocês. Então, aqui está sugerindo que vocês assistam um filme que é Cidadania, mas vocês podem voltar também aqui, fazer a leitura dos textos e responder como a cidadania ocorre na sua casa e na sua escola e na cidade onde você mora. Então, na sua casa tem uma organização? Tem. Vocês têm horário para jantar, para almoçar, para sair para a escola, para dormir, para assistir TV, então é uma organização. E na escola, a mesma coisa, nós temos horário para as aulas, depois quem volta no período da tarde, horário para o recreio, entrada e saída, né? Cada um fala de uma vez, isso também é cidadania. E na cidade onde você mora, como funciona? Nós temos as eleições, nós escolhemos os candidatos para o poder executivo, para o poder legislativo. Então, como funciona na sua cidade? Então, cada um vai explicar em poucas linhas como funciona a cidadania na sua casa, na cidade e na escola. Não se esqueçam que a cidadania representa os nossos direitos e deveres. Aí vocês devem fazer a página 232 e a página 233. E assim nós encerramos a matéria. Quem tiver dúvida, vai tirar na aula online e até já para a correção das atividades. Beijos a todos!